Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do mundo. De La Cruz volta a sentir o joelho e não treina. Corre o risco de não jogar mais pelo Flamengo nesse Mundial de Clubes. Zenit pode tomar chapéu de times da Premier League na contratação do Gerson. Valor definido, nem mais nem menos. Flamengo bate o pé e aumenta valor para vender o Wesley. Atlético de Madrid quer Felipe Luiz e torcida do Flamengo teme pelo pior. Já era de se esperar. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O De La Cruz, em recuperação de uma entorse no joelho esquerdo, ainda não entrou em campo pelo Flamengo nessa Copa do Mundo de Clubes. Na noite de domingo, o meia, acompanhado pelo médico Luiz Macedo, realizou novos exames de imagem num hospital nos Estados Unidos. Não foi constatada nenhuma lesão, mas ele corre o risco de não jogar mais nessa competição. Ele ainda sente um incômodo no local, que ficou muito inchado nos últimos dias, logo depois dele ter sido reintegrado ao elenco e fazer atividade junto com o grupo na quarta-feira e na quinta. Antes de enfrentar o Chelsea, o uruguaio participou do treinamento, mas sequer foi relacionado para esse jogo. O De La Cruz ficou fora até do banco de reservas contra o Chelsea por uma opção da comissão técnica, já que ele fez apenas 2 atividades com o grupo, sendo apenas uma sem restrição. A expectativa era tê-lo à disposição contra o Los Angeles. No entanto, o quadro clínico do jogador regrediu. O uruguaio não foi a campo na atividade de hoje, a última antes de enfrentar o Los Angeles Football Club amanhã em Miami, e por isso virou uma incógnita para o restante da Copa do Mundo de Clubes. Há uma chance do departamento médico do Flamengo optar por não colocá-lo mais para jogar, para que não comprometa a sua temporada 2025. Internamente, o seu quadro é tratado como complexo, porque ele apresenta um problema crônico no joelho direito, e o fato respinga também no joelho esquerdo, principalmente pela compensação de força, o que dificulta a recuperação de qualquer problema no local. O uruguaio já passou por 4 cirurgias na carreira antes de chegar ao Flamengo, 3 vezes no joelho direito e uma no joelho esquerdo. A segunda rodada se encerrou nesse domingo e ficou marcada por grandes atuações dos brasileiros diante das potências europeias. O desempenho do Botafogo e do Flamengo diante do PSG e Chelsea, respectivamente, culminaram em maioria alvinegra e rubro-negra na seleção da rodada feita pelo portal GE. A seleção ficou assim: Courtois, Regrand do Inter Miami, Jair do Botafogo, Danilo do Flamengo, Acunha do River Plate, Alan do Botafogo, Gerson do Flamengo, Messi do Inter Miami, Yildiz da Juventus, Bruno Henrique do Flamengo e Igor Jesus do Botafogo. Revelado pelas categorias de base do Flamengo, o colombiano Richard Rios pode representar uma fonte inesperada de receita para o clube, mesmo depois da sua saída. Atualmente no Palmeiras, o volante está sendo monitorado por clubes da Inglaterra durante a disputa dessa Copa do Mundo de Clubes, competição que ocorre paralelamente à janela de transferências do meio do ano. O Flamengo, que detém parte dos direitos econômicos do jogador, 25%, acompanha atentamente os desdobramentos. Conforme noticiado, o Manchester United enviou olheiros aos Estados Unidos para observar o desempenho do Rios nesse torneio. Segundo o site inglês Give Me Sports, o Nottingham Forest da Inglaterra e o Tottenham também da Inglaterra têm interesse no jogador, sendo o primeiro o mais ativo nas sondagens. O Nottingham Forest já vinha acompanhando o Rios desde o ano passado, destacou a publicação britânica. Em caso de uma venda próxima ao valor de mercado estipulado em 16 milhões de euros, cerca de 101 milhões de reais na cotação atual, a equipe da Gávea pode receber até 4 milhões de euros.
Apesar da movimentação nos bastidores, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, afirmou que só vai aceitar negociar o jogador mediante o pagamento da multa rescisória fixada em 100 milhões de euros. A liberação só vai acontecer mediante o pagamento integral da cláusula contratual, declarou a presidente, sinalizando uma grande resistência a propostas inferiores a isso. Aspas, o departamento de scout do Flamengo sondou junto ao staff do Anderson Talisca uma possível vinda dele aqui para Gávea, mas os seus empresários agradeceram o interesse do Flamengo e informaram que isso não está nos planos do Talisca, que tem o desejo de voltar para o Brasil para jogar no seu clube do coração, que é o Corinthians, ou no Bahia, que foi o seu clube formador, mas pela sua vontade é o Corinthians mesmo que leva vantagem. O Flamengo reforçou para o mundo o valor para abrir negociações para vender o Wesley. 30 milhões de euros, 189 milhões de reais na cotação atual. Essa é a principal notícia da entrevista do diretor José Botto ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, na qual também revelou estar de olho na contratação de um centroavante. O Flamengo teve o dia de ontem de folga e voltou hoje aos treinamentos. O lateral direito é alvo de várias sondagens no futebol europeu, mas ainda não há proposta oficial ou destino definido. Inclusive, o Zenit também corre por fora. Contra o Los Angeles Football Club dos Estados Unidos amanhã, o Flamengo vai jogar de camisas, shorts e meiões brancos. Já o goleiro Rossi vai com uniforme predominantemente rosa. Em contrapartida, o Los Angeles Football Club vai usar a roupa totalmente preta, com detalhes em dourado, e o goleiro deles vai ter o padrão vermelho. A repercussão positiva do Mundial de Clubes 2025 pode levar a FIFA a realizar o torneio com mais frequência. Segundo o jornalista André Rissec, do Sport TV, a entidade está satisfeita com os primeiros resultados da competição e avalia a possibilidade de promovê-la a cada 2 anos. Até o momento, Gianni Infantino, presidente da FIFA, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o tema. De olho na expansão do torneio, a CBF já manifestou interesse em sediar a competição em 2029. Em encontro com Gianni Infantino, o presidente da entidade brasileira, Samir Chaudhry, declarou formalmente o desejo de trazer o evento para o Brasil. A proposta foi tornada pública na última sexta-feira, por meio das redes sociais da CBF. Além do Brasil, a Espanha também demonstrou interesse em sediar a edição de 2029. Palmeiras contra PSG, Botafogo contra Inter Miami, Real Madrid contra Manchester City. A fase de grupos do Mundial de Clubes ainda tem mais 4 dias, mas se acabasse hoje, esses seriam alguns dos confrontos das oitavas de final do torneio. O exercício feito pelo ESPN.com.br leva em conta as posições em que todos os times fecharam a segunda rodada do Mundial, que acabou ontem. Os últimos gigantes a jogar foram justamente Real Madrid e Manchester City, que fariam o confronto mais explosivo da competição. Os merengues estão na liderança do grupo G, enquanto os Citizens, pelo saldo de gols, ocupam o segundo lugar. No momento, todos os brasileiros avançariam na liderança de seus grupos, mas 2 deles teriam jogos pesados nas oitavas de final da competição. O Fluminense, por exemplo, pegaria o Inter de Milão, atual vice-campeã da Europa. Pior para o Palmeiras, que vai encarar nada mais, nada menos, o PSG, último vencedor da Champions League e tratado por muitos como o melhor time do planeta na atualidade. Botafogo e Flamengo, em comparação com os rivais, teriam as partidas mais acessíveis. O Glorioso mediria forças com o Inter Miami, enquanto o Flamengo, embalado após a vitória aí contra o Chelsea de virada, pegaria o Benfica de Portugal. O problema seria na fase seguinte, já que com esse chaveamento parcial, os 2 cariocas se enfrentariam nas quartas de final em caso de uma classificação. Do mesmo lado da chave estariam Fluminense, Inter Milão, Real Madrid e Manchester City, eventuais adversários do Botafogo e do Flamengo numa eventual semifinal.
Enquanto isso, o Palmeiras teria um caminho complexo. Caso passasse do PSG, enfrentaria o vencedor de Bayern de Munique e Chelsea. Produção, coloca aí para nós como ficaria o chaveamento para as oitavas de final se o torneio tivesse acabado agora, essa fase classificatória. Jogo 1, Palmeiras e PSG. Jogo 2, Bayern e Chelsea. Jogo 3, River Plate e Borussia Dortmund. Jogo 4, Juventus e RB Salzburg. Jogo 5, Botafogo e Inter Miami. Jogo 6, Flamengo e Benfica. Jogo 7, Fluminense e Inter de Milão. Jogo 8, Real Madrid e Manchester City. Maravilha, se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse valor, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, compartilha esse vídeo com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, né, o hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado. Fora de campo, muitos jogadores do Flamengo estão chamando a atenção do mercado da bola. E alguns podem acabar sendo vendidos no final desse Mundial de Clubes. O principal deles é o Wesley, que vem despertando o interesse de vários times da Europa. O outro é o próprio Gerson, que tem um acordo verbal com o Zenit, mas como já é de conhecimento de todos, os russos precisam depositar 158 milhões de reais à vista na conta do Flamengo e a diretoria ainda tem dúvidas se isso vai acontecer mesmo. Alguns olheiros de times ingleses buscaram informações sobre o Gerson, com o intuito de dar um chapéu no Zenit e entender a sua situação contratual. Assim como fez com o próprio Zenit, o Flamengo não quer negociar com nenhuma equipe. Quem depositar os valores da multa rescisória do Gerson vai levar o jogador. Claro que o Gerson também vai precisar aceitar ir para a negociação ser totalmente concretizada. Quando o Coringa chegou aos Estados Unidos para jogar o Mundial, o clima para ele estava muito ruim junto à torcida, mas com o passar do tempo, a situação foi melhorando e hoje ele já conseguiu deixar isso de lado para focar apenas em campo, fazendo uma ótima partida contra o Chelsea e sendo um dos melhores jogadores naquela vitória de 3-1, vitória histórica. Mais uma vez, saiu hoje no mercado da bola que o Atlético de Madrid está interessado realmente no trabalho do Filipe Luís, que é visto como o candidato ideal para substituí-lo quando ele deixar o clube. Ele já está lá por 15 anos e o técnico é o mais bem pago do mundo, com o contrato até o final de 2027. Essa informação foi dada pelo Mundo Deportivo. O entendimento do time de Madrid é que o Filipe Luís é um excelente profissional. Além disso, eles avaliam também o treinador do Flamengo como um grande ser humano. Na web, parte dos torcedores do Flamengo temem pela saída do treinador. Aspas, o pior é que já era de se esperar, mas para mim a principal questão é confiar no plano de carreira do Filipe Luís, que sempre se mostrou focado em fazer o melhor no tempo certo e orgulhoso de estar aqui no Flamengo. Eu acredito que ficará bons anos aqui antes de ir para a Europa, disse lá um fanático torcedor do Flamengo. O contrato dele com o Flamengo é válido para os próximos 6 meses. A partir de dezembro, caso nenhum movimento aconteça, ele estará sem vínculo com o clube. Um torcedor mais preocupado ainda com a situação e temendo pelo pior, escreveu: o Flamengo tem que renovar correndo o contrato do Filipe Luís e colocar uma multa contratual que seja muito boa para o clube, visto que o contrato dele só vai até o final desse ano. Segundo a apuração do portal GE, toda essa situação do Filipe Luís vai ser resolvida depois do encerramento do torneio da FIFA. Filipe Luís é um dos treinadores mais bem pagos da atualidade no futebol brasileiro. Junto com a sua comissão técnica, ele ganha cerca de R$800 mil de salários por mês. Uma renovação contratual poderá aumentar os ganhos do treinador a partir de 2026. Hoje, o técnico mais bem pago do futebol brasileiro é o português Abel Ferreira, do Palmeiras, que ganha mais de R$2,5 milhões por mês.
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!